Louvar o Senhor e bendizê-lo de todo o nosso coração. É tão bom estarmos aqui cultuando ao Senhor. Eu quero passar pela prova dando glória a Deus, juntamente com os irmãos. E continuar expondo a palavra do Senhor, para a glória do Senhor, para a nossa edificação. Nosso desejo é que Deus continue abençoando o povo de Deus. Coisa boa é poder cantar louvores ao nosso Deus. Você escolheu o melhor lugar para estar nesta noite, na casa de Deus, na presença de Deus, para ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e nós devemos meditar nela sempre, esse é o nosso desejo. Tanto eu quanto o pastor Rui, nós queremos expor a Bíblia. Se Deus nos der uma vida longa, quem sabe nós iremos expor a Bíblia toda, né, pastor Rui? Juntos, né? Então, que Deus esteja nos abençoando. Só em Mateus nós já temos mais de 60 sermões e não chegamos na metade, estamos chegando na metade agora, né? Ou melhor, passamos um pouquinho da metade, e o nosso desejo é que Deus continue abençoando o povo do Senhor. A palavra de Deus, meus irmãos, é pão que alimenta a nossa alma, é verdade de Deus que liberta e luz para iluminar os nossos caminhos. E que Deus esteja abençoando a sua vida e a sua família. E você que passa a luta na família, continue servindo ao Senhor. Não desista de buscar a vontade de Deus e estar sempre trilhando nos caminhos de Jesus e vivendo para a glória dEle. E que o Senhor nos fortaleça sempre, em nome de Jesus. Nós queremos convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 16, e nós estaremos lendo a partir do versículo 5 até o versículo 12. Nós estaremos lendo esta passagem. E é bom, Humberto, vê-lo aqui, viu? Deus continue abençoando a vida do Humberto, sua vida espiritual, emocional e física, sobretudo espiritual na presença do Senhor. Deus continue abençoando a sua vida. Vamos ler esse texto, mesmo assentado como os irmãos estão. Olha, Jesus, quando pregou o Sermão da Montanha, ele pregou o Sermão da Montanha sentado, viu? Então, hoje você me permita aí, sentado, pregar aqui essa passagem. Diz assim o texto sagrado. Vamos lê-lo juntos? Diz assim: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Que Deus nos abençoe. Quero dar os parabéns aos pais aqui que trouxeram os seus filhos, viu? Deus continue abençoando essas crianças tão abençoadas, né? Filha ali do Heloísa, da Heloísa, Aloísio, né? Aloísio e Heloísa, né? Estão aprendendo sendo a palavra. O Guilherme, né, Guilherme? Que Deus continue abençoando vocês e as demais crianças que estão aqui, a Letícia, também a Elisa. Que Deus continue abençoando também o filho o Felipe, filho do nosso presbítero Denis. Que Deus continue abençoando a vida das crianças. É tão bom ver as crianças na casa de Deus aprendendo a cada dia. E eu quero falar também com vocês, tá bom, meninos? Meninos e meninas, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a Tua palavra possa trazer luz à nossa vida, que a Tua palavra possa iluminar o nosso caminho, que a Tua palavra possa fortalecer a nossa fé, que a Tua palavra possa tocar profundamente os nossos corações. Ó Senhor, Tua palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Por isso nós pedimos a iluminação do Espírito Santo para que possamos entendê-la e que a Tua palavra possa tocar profundamente em nossos corações. Que o Senhor possa soprar, ó Deus, essas palavras na nossa vida. Ó Deus, que o Senhor esteja fazendo grandes coisas em nós, por nós, através de nós.
porque se o Senhor não agir, Senhor, nada vai acontecer, mas se o Senhor agir, a nossa vida vai ser edificada, vai ser transformada, vai ser iluminada, e nós iremos te amar mais e mais, Senhor, e nós queremos te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós queremos andar nos teus caminhos, nós queremos te servir, ó Deus, nós queremos, ó Deus, te amar, e queremos, ó Deus, fazer a tua obra, Senhor. Abençoe, ó Deus, o teu povo, abençoe cada família aqui presente, cada família aqui representada, toca nas nossas vidas, ó Deus, abençoe aqueles que estão em casa também acompanhando a transmissão, toca em cada coração e faça que a tua igreja cresça, Senhor, cresça espiritualmente, cresça numericamente para o louvor da tua glória, e que possamos, ó Deus, viver sempre, ó Deus, te conhecendo mais e mais, no nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Onde eu encontro a verdade? E nós sabemos que nós temos uma resposta simples. Jesus é a verdade, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Jesus é a verdade encarnada, Jesus é a última revelação de Deus, Jesus é o Messias, Jesus é o Redentor, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Onde eu encontro a verdade? Eu encontro a verdade na palavra de Deus. Levante a sua Bíblia bem alto assim, e fala assim comigo, a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. O Senhor Jesus orou na oração sacerdotal dizendo, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. No texto que nós acabamos de lê-lo, nós podemos ver que Jesus, ele quer que seus discípulos possam andar na verdade. Após ele rejeitar o pedido dos fariseus e dos saduceus para fazer um sinal do céu, eles queriam um sinal do céu, um sinal espetacular, um sinal grandioso, o fogo descendo do céu ou um raio descendo do céu para comprovar que ele é o Messias. O Senhor Jesus não atendeu o seu pedido. Porque Jesus não veio para satisfazer as curiosidades humanas. Jesus veio a este mundo para salvar o seu povo e morrer em nosso lugar na cruz do Calvário e libertar o seu povo com o seu próprio sangue e nos comprar para Deus. E ele já tinha feito tantos milagres. Ele já tinha feito o paralítico andar, o cego enxergar, o mudo falar, já tinha purificado a pele dos leprosos, já tinha libertado os endemoniados. E os fariseus e saduceus estavam dizendo, ele opera esses milagres pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Jesus não veio satisfazer as curiosidades desses religiosos. E então ele se retirou do meio dos seus opositores, atravessou o lago outra vez, a fim de dedicar atenção aos seus discípulos. Ele atravessou o lago ali da Galileia, e ele então foi ao encontro dos seus discípulos. No entanto, depois de atravessar o mar da Galileia, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães, e eles estavam ansiosos porque não tinham pão suficiente para todos os discípulos. Segundo o evangelista Marcos, eles tinham levado apenas um pão. Mas o que é um pão para 13 homens? Jesus e os seus discípulos. E eles eram mais, então, confiantes na provisão do que no provedor. Então Jesus os advertiu, já que eles estavam pensando no pão. Jesus então disse, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento dos saduceus. E Jesus aproveita a preocupação deles com o pão para falar do fermento dos fariseus e do fermento dos saduceus. No entanto, os discípulos, eles não entenderam a advertência de Jesus. Eles começaram a dizer uns aos outros, ele está dizendo isso porque nós não trouxemos pão. E ao tomar conhecimento do que falava, Jesus disse, como é pequena a vossa fé. Eles tinham uma compreensão estreita da sua relação com Cristo. Apesar de estarem com Cristo, vendo os seus milagres, os seus feitos, eles estavam pensando ainda
no pão material? Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para 5.000? E quantos cestos sobraram? Quantos cestos sobraram, crianças? Sobraram 12 cestos. Vocês não se lembram ainda dos 7 pães para 4.000? E dos cestos grandes de sobras que recolheram? Sabe quantos cestos, crianças? 7 cestos. E como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, e Jesus repete novamente: tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Em outras palavras, depois de tudo que tinham visto e ouvido, eles deveriam ter entendido. Eles estavam andando com Cristo, viram os seus milagres, os seus feitos, a multiplicação de pães e peixes. Mas em lugar disso, ele desejava que os discípulos se guardassem do fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente eles entenderam que não se referia ao fermento do pão, mas que Jesus estava se referindo ao ensino dos fariseus e ao ensino dos saduceus. A grande ideia desta passagem, meus irmãos, é que devemos ter cuidado com os falsos ensinos e crescer na fé. Vamos a isso? Que devemos ter cuidado com os falsos ensinos e crescer na fé. E aqui nós aprendemos, em primeiro lugar, cuidado com os falsos ensinos. Veja o versos 5 e 6. Vamos ler juntos comigo? Vai aparecer na tela aí, vamos lá? Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: vede, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Em outras palavras, nós podemos ver aqui que Jesus ele usa 2 verbos, né? Vede, e está no imperativo. Fiquem atentos. E outro verbo, acautelai-vos, que está no imperativo também, ou seja, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com o quê? Cuidado com o legalismo. A lei como meio de salvação. Cuidado com o tradicionalismo dos fariseus. Com a tradição dos homens, com a tradição dos anciãos. Uma vez que eles se achavam justos aos olhos de Deus. Eles achavam que tinham justiça própria para adentrar a escada do céu. Eles achavam que seriam salvos por seus méritos, pela sua justiça, pelas suas obras, pelas suas virtudes. Eles achavam que se aproximar de Deus porque eles eram bons, porque eles eram religiosos. Mas salvação não é por mérito próprio. A salvação não é por esforço próprio. A salvação é pela graça de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A lei não é meio de salvação, a lei é apenas um espelho para revelar a nossa condição, que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador, de um Redentor, de um Resgatador. Além do mais, eles colocavam a tradição acima da lei de Deus, da palavra de Deus. Eles criavam as suas próprias regrinhas, os seus próprios conceitos, as suas próprias normas, as suas próprias regras. Não era somente as Escrituras, só a Escritura. Como na reforma do século XVI, tanto Lutero quanto Calvino disseram: só a Escritura, só a Bíblia é a palavra de Deus. Nós iremos obedecer à tradição quando a tradição estiver de acordo com a Bíblia. Mas se a tradição estiver fora da Bíblia, nós rejeitamos a tradição humana, as regrinhas humanas, e ficamos com a Bíblia. Porque a Bíblia é a revelação de Deus. O que tem que ter poder sobre a nossa consciência e sobre o nosso coração é a palavra de Deus, não as regras dos homens. Seja do pastor, seja do presbítero, seja do bispo, seja do papa, seja do arcebispo, seja do ancião. A palavra de Deus é que tem que ter poder sobre a nossa consciência. Mas para os fariseus era Escritura e mais alguma coisa. E esse pensamento, meus irmãos, é o pensamento católico hoje em dia.
a tradição impede a igualdade com a Bíblia, mas nós ficamos com a Bíblia, só a Escritura. Algumas igrejas hoje em dia são as Escrituras mais as revelações extra-bíblicas, o sonho, a revelação que alguém possa trazer. Alguns chegam a dizer assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Já viu alguém falar assim? Está escrito, né? Alguém fala assim aí, né? Mas não está na Bíblia. Não está na palavra de Deus. Deus escreve certo por linhas certas, meus irmãos. Nós ficamos com a palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu comecei o evangelismo lá no Cascata, mais ou menos em 95, né? Aí um homem falou assim: 1000 passará e 2000 não chegará. Está na Bíblia. Eu falei assim: mas isso não está nas Escrituras. Mas devia estar. Alguém colocou assim. Então tem gente que coloca na boca de Deus palavras que não estão escritas na Bíblia. Então se alguém contou alguma história, citou algum versículo e ele disse que está na Bíblia, que ele possa abrir a Bíblia e mostrar para você. Fique com a palavra de Deus. No entanto, a Bíblia já está completa, meus irmãos. A Bíblia tem 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. São 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Nós não precisamos de nenhuma outra doutrina extra-bíblica para nos ensinar, porque a Bíblia já está completa. Para os adventistas do sétimo dia, né, é a Bíblia e mais as revelações de Ellen White. E eles até profetizaram a volta de Jesus. Em 1843, Jesus não voltou, depois profetizou de novo. Ah, não, Jesus, eu fiz a conta errada aqui, Jesus vai voltar em 1844, e Jesus também não voltou. Porque o Senhor Jesus já tinha dito. O Senhor Jesus já tinha dito que desse dia ninguém sabe, nem o Filho, né? Somente o Pai. Nem os anjos sabem, nem o Filho, somente o Pai. Outro grande problema dos fariseus, meus irmãos, é que eles criaram uma série de interpretações equivocadas sobre o sábado e a lei. E outro grande problema dos fariseus é que os fariseus gostavam dos atos externos da religião, praticar as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, para serem aplaudidos pelos homens, porque eles achavam o seguinte: eu tenho que mostrar esses atos, porque através desses atos é que eu sou salvo e eu vou ser aplaudido pelos homens. Lê do engano. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Cuidado com o fermento dos fariseus, mas cuidado também com o fermento dos saduceus. Os saduceus eram secularistas, liberais e céticos, uma vez que os saduceus, eles declaravam não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito. Eles eram materialistas. Em outras palavras, eles não acreditavam na vida após a morte, morreu, acabou. Eles não acreditavam em milagres, eles não reconheciam os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Eles só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, só esses. E eles negavam todos os outros demais livros da Bíblia. Dessa forma, ambos os grupos continham o fermento venenoso. A gente vê hoje um Caio Fábio, né, ele nega todo o Antigo Testamento, ele joga fora o Antigo Testamento. Nós vemos René Kivi dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, mas não é a Bíblia que precisa ser atualizada, é a nossa vida que tem que ser atualizada segundo a palavra de Deus. Ela que nos santifica, ela que muda a nossa vida. O fermento, meus irmãos, tem a conotação de corrupção, profanação e perigo. Por esta razão, todo o fermento era removido antes da festa da Páscoa. Eles tinham que comer o pão sem fermento, o pão asmo, porque o fermento era símbolo da maldade humana, símbolo do mal. E eles tinham então que tirar todo o fermento dentro de casa.
limpar todo o mal. O fermento e o ensino, meus irmãos, se assemelham em vários aspectos. Primeiro, porque ambos operam de modo invisível. Segundo, são muito poderosos. Eles se espalham e contaminam tudo ao redor. E terceiro, tem uma tendência natural de aumentar a sua esfera de influência. Por isso nós devemos tirar todo o fermento venenoso que possa nos desviar para a esquerda ou para a direita. Devemos limpar de toda maldade, todo o ensino mal, todo o ensino profano, todo o ensino que não respeita a palavra de Deus. Paulo escreve aos Gálatas, e para defender a justificação pela fé. O que é justificação? Justificação é o ato pelo qual Deus nos declara justos pelos méritos de Cristo. Nós somos justificados pelos méritos de Cristo. E combater a doutrina legalista dos judaizantes. E ele diz o seguinte: um pouco de fermento leveda toda a massa. A doutrina dos judaizantes era contagiante, leveda toda a massa. A doutrina dos judaizantes era perigosa, procurava destruir a verdade e a liberdade do Evangelho. Paulo escreveu dizendo: olha, vocês estão negando a liberdade do Evangelho e abraçando outro Evangelho. E Paulo chega a dizer: mesmo se um anjo descer do céu e pregar outro Evangelho que não seja esse, seja anátema. Nós não podemos pregar outro Evangelho. Por essa razão, meus irmãos, nós devemos combater os falsos mestres, as heresias e os falsos ensinos. Uma vez que eles têm o potencial de contaminar a igreja toda e impedi-la de seguir a verdade de Deus. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos a isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós devemos conhecer a verdade de Deus e abraçar essa verdade e agasalhar essa verdade no nosso peito, na nossa alma, na nossa vida. Mas em segundo lugar, o que nós aprendemos nessa passagem? Não sejamos lentos em aprender as verdades eternas de Deus. Veja o que diz o verso 7 até o versículo 11, diz assim: eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. No entanto, os discípulos interpretaram mal essa advertência. Eles estavam pensando no pão. Eles ponderaram entre si qual deveria ser o significado dessa advertência, e eles concluíram: é porque não temos pão. Jesus está nos chamando a atenção porque esquecemos de pegar lá naquele cesto um pouco de pão para nós e seguimos a nossa viagem. Interpretação literal aqui equivocada dos discípulos. Ele diz que isso é porque nós fomos descuidados e não providenciamos pão para a viagem. Nós não colocamos um pouco daqueles pães que estavam nos cestos dentro do barco para seguirmos a nossa viagem. Ele disse isso porque trouxemos pouca provisão e agora passaremos por privação. Nós não garantimos a nossa viagem, esquecemos o pão para trás. Assim, meus irmãos, a falta de confiança em Deus faz com que os discípulos discutam entre si. Eles estavam discutindo entre si sobre a falta de pão. Entretanto, Jesus repreende os discípulos por essa inquietude deles quanto a essa questão, com uma série de perguntas retóricas. Jesus então faz a pergunta dizendo: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Eles demonstraram aqui o quê? Uma falta de percepção espiritual, uma falta de entendimento, porque Jesus estava discutindo com os fariseus e saduceus sobre o sinal do céu, e Jesus não os atendeu.
Eles deveriam ter entendido que Jesus estava falando sobre o perigo da doutrina falsa dos fariseus e dos saduceus. Sem a graça de Deus, meus irmãos, os homens se tornam materialistas incuráveis, pensando no pão, no pão, no pão apenas desta vida. Apesar da abundante experiência que haviam tido anteriormente, vendo milagres, vendo Jesus multiplicar os pães para alimentar 5.000 homens, vendo Jesus multiplicar pela segunda vez 7 pães para alimentar 4.000 homens, eles estão pensando apenas na provisão material. E depois de terem visto as 2 multiplicações dos pães, eles não deveriam estar otimistas, no entanto, eles estavam muito pessimistas. Nós iremos passar por privação, esquecemos os pães para trás. E aí Jesus pergunta: não compreendeis ainda? Em outras palavras, vocês não compreenderam nem isso de que já tiveram tantas demonstrações? Os discípulos estavam sem entender nada, estavam pensando com o estômago, enquanto Jesus estava preocupado com questões espirituais, com questões da alma, com questões do ensino, da doutrina, da verdade. E aí Jesus pergunta: não vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, de quantos cestos tomastes? Em outras palavras, aquele que multiplicou 5.000 pães, 5 pães para 5.000 homens, e aquele que multiplicou 7 pães para 4.000 homens, não pode multiplicar um pão para 13 homens. Meus irmãos, além do mais, aqueles cestos tinham o objetivo de serem monumentos comemorativos. Eles deveriam lembrar o seguinte: sobraram 12 cestos na primeira multiplicação, sobraram 7 cestos grandes na segunda multiplicação, e aquilo era para ser um lembrete da graça de Deus, um lembrete dos milagres de Deus, um lembrete dos feitos de Deus. Era como lembrar da provisão, meus irmãos, como a porção do maná que foi guardada na arca. Deus, no deserto, Ele fez que no deserto o povo comesse o maná todo dia durante 40 anos. E eles guardaram ali uma porção do maná na arca da aliança, para que eles não se esquecessem que o Senhor é o Deus provedor que cuida de nós e que supre as nossas necessidades, e que nós não precisamos ter preocupação sobre comer e beber, porque Ele vai continuar cuidando de nós. Como diz o salmista: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? A sua percepção era lenta naquilo que dizia respeito ao reino de Deus. Os discípulos não conseguem pensar além do material. Eles só conseguem pensar no vazio do estômago, enquanto Jesus estava preocupado com o vazio da alma. Jesus estava preocupado com o vazio da alma. Eles eram lerdos para crer e cegos para ver. Eles estavam ainda engateando. E Jesus diz: olha, vocês são homens de pequena fé. Pequena fé. E finalmente, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui? Cresçamos na compreensão correta dos ensinamentos de Cristo. Veja o que diz o verso 12. Vamos ler juntos? O que diz aí o verso 12? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Nós vivemos entre o já e o ainda não. Nós não conhecemos tudo a respeito de Deus e da sua palavra. Estamos em fase de crescimento e compreensão das coisas de Deus. Os discípulos eram lentos em aprender, mas Jesus foi paciente para com eles. É assim na nossa vida também. Nós estamos em desenvolvimento da nossa fé, do nosso crescimento espiritual. Como disse Pedro,
Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós podemos observar que então entenderam. Ou seja, a luz brilhou sobre eles de modo que entenderam que Jesus estava advertindo-os contra o ensino dos fariseus e dos saduceus. Olha que luz! A luz brilhou na mente deles, a luz de Deus tocou no coração deles e eles entenderam. Devemos, meus irmãos, sempre crescer no conhecimento de Cristo para que nós não sejamos enganados pelas doutrinas dos fariseus e dos saduceus de hoje. Segundo o bispo R.C. Riley, ele diz o seguinte: alguns desejam acrescentar algo, outros querem subtrair alguma coisa do evangelho, alguns desejam sepultá-lo, enquanto outros tentam reduzi-lo a nada. No entanto, nada acrescentemos, nem retiremos ao evangelho, querendo agradar a falsos mestres modernos. Que o nosso lema seja a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Vamos ver isso? A verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Que esse seja o nosso lema. Dessa forma, meus irmãos, nós devemos examinar as Escrituras, como disse Jesus. O que diz Jesus em João 5,39? Abra sua Bíblia nesse texto. Será que dá para colocar aí, Pâmela? Olha o que diz o texto. Jesus fala assim: examinai o quê? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. Examinai as Escrituras. Examinar é o quê? É estudar com atenção, é se aprofundar, é cavar mais fundo, é garimpar as verdades de Deus, é extrair as coisas preciosas da palavra do Senhor. Examinai as Escrituras para não sermos enganados pelos falsos mestres ou falsos ensinos. Por exemplo, meus irmãos, nós podemos ver que teve um período na história da igreja, o período das trevas, do século IV até o século XVI. A Bíblia foi proibida de ser lida. Em 1229, a Bíblia foi proibida de ser lida. Para a igreja romana, não podia ser lida a Bíblia. E outra coisa, quando a Bíblia era lida na igreja católica apostólica romana, era lida em latim. O povo não sabia o latim. A Bíblia era lida, o padre lia a Bíblia de costas para o povo e de frente para o altar. Meu avô disse que só entendia o final da missa, que ele falava em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Aí sabia que tinha acabado. Não tinha contato com a Bíblia não era lida, não era aberta. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não pode ser proibida. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia tem que ser um livro aberto, estudado, meditado. Lutero, por exemplo, ele foi perseguido, e ele então ficou no castelo de Wittenberg. E nesse castelo de Wittenberg, ele sabia ler o latim, porque ele era um padre, e ele então traduziu a Bíblia da Vulgata Latina para a língua alemã. E em 10 meses, eles tinham pensado que Lutero estava morto, e ele trouxe a Bíblia para a língua do povo, para que a Bíblia fosse lida pelo povo, na língua do povo. Se eu falasse aqui nesta noite, Bereshit bara Elohim vet hashamai haer, vocês entenderam alguma coisa? Se eu falasse Hinematov umanaim shavet harim, vocês entenderam? Mas eu citei 2 versículos da Bíblia, em hebraico. No princípio criou Deus os céus e a terra. E depois eu falei: ó, como é bom e agradável. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Não adianta eu pregar aqui em outra língua. Era assim que era lida a Bíblia, em outra língua. E o povo não entendia. A Bíblia tem que ser aberta e tem que ser pregada na língua do povo, para que possamos entender a revelação de Deus para nós. Outra questão:
O estudo sistemático das Escrituras é radicalmente vedado pela CCB, não é isso? Não é verdade? Alegando que não é necessário estudar a palavra de Deus pelo motivo de dependermos da direção seguida contínua do Espírito Santo. Alguns chegam até a usar um versículo fora do contexto, dizendo: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é esse o versículo lido? Um texto que a letra mata ali, porque eles estavam confiando na salvação pela lei. A letra mata. A lei é um espelho para revelar a nossa condição. Mas o Espírito que vivifica, porque nós somos salvos em Cristo Jesus, e Jesus fala assim: olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Importa-vos nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ninguém é salvo pelo seu próprio esforço, pela sua própria justificação. E aí, meus irmãos, em outras palavras, ninguém é salvo pela lei de Moisés, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja o que Paulo disse. Paulo fala assim, o seguinte: abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 e 17. Veja o que diz o texto. Achou aí, Pamela? 1 Timóteo 2, versículo 16 e 17. O que diz a Bíblia? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus e útil para ensino. Como alguém pode falar o que não conhece? Como pode uma pessoa estar hábil em algo que não estudou? Se você não estudou, você vai ensinar o quê? Você vai ensinar heresias. Vai ensinar heresias. E é por isso que nós devemos estudar a palavra de Deus. Estudar profundamente a palavra de Deus. Por exemplo, tem uma doutrina na igreja Maranata que ele fala assim: consultar a palavra, aleatoriamente. Aí você consulta a palavra, e aí você abre a palavra, você quer uma resposta de Deus, aí você coloca o dedo assim. Mas a Bíblia não é as cartas de tarô. Você coloca o dedo, aí sai aquele versículo, né? A pessoa está deprimida, sai aquele versículo: Judas foi e enforcou-se. Não, Senhor, quer suicidar, não. Aí não, agora confirma, Senhor, a palavra. São 3 vezes, né? Aí sai aquele texto, né? Vai tu e procede igual mordo. Não, Senhor, não quero repetir o que Judas fez, não. Confirma, Senhor, agora é sério. Fala que o teu servo ouve. Aí cai naquele texto assim, em João 13. O que tens para fazer, faz depressa. Então a Bíblia, meus irmãos, não é para ser estudada assim. Isso é uma doutrina errada. A palavra de Deus tem que ser meditada, a palavra de Deus tem que ser estudada, e a palavra de Deus tem que ser interpretada corretamente. Corretamente. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como é que nós iremos viver a vida? À luz daqui que nós ouvimos aqui, primeira coisa, vigiando para não cairmos nos laços dos falsos ensinos. E eu quero dizer, se pode ser o pastor Rui, pastor Marcelo, presbítero Dene, presbítero Elias, se ensinar alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus, fica com a palavra de Deus. A palavra de Deus que tem que ter poder sobre a nossa consciência. A palavra de Deus que tem que reger a nossa vida. O discípulo de Jesus deve estar vigilante para não ser enganado por doutrinas que têm apenas uma boa aparência. Todo falso ensino tem uma interpretação equivocada das Escrituras. Sempre o falso ensino vai enfatizar as Escrituras mais alguma coisa. Fica com a Bíblia. Tira mais alguma coisa, fica só com a palavra de Deus. Cuidado com o fermento das falsas doutrinas. Elas fazem mais mal à igreja do que as perseguições vindas de fora. Segundo o bispo John Riley, chega a dizer o seguinte: os falsos profetas, os falsos mestres dentro do acampamento do santo têm conseguido prejudicar mais a cristandade do que todas as sanguinolentas perseguições movidas pelos imperadores de Roma.
Os falsos ensinos são piores do que as perseguições dos imperadores, meus irmãos. Paulo chega a dizer o seguinte: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induz ao erro. Fica com a palavra de Deus. Nós não podemos seguir o vento de doutrina e nem as doutrinas de vento, vazias. Nós devemos estar vigiando para não cair nos laços dos falsos ensinos. A palavra de Deus que tem que governar a nossa vida. Eu vi um pastor lá em Mantena que ele queria fazer um culto de celebração e matar o cordeiro no templo, derramar o sangue sobre o altar. Eu falei: você está negando a cruz. Esses sacrifícios eram sacrifícios da antiga aliança. E aquilo era sombra apenas, que já apontava para uma realidade futura. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de bodes, de cordeiros, de pombas não podem purificar pecado. Só o sangue de Jesus. Aquilo era sombra. A sombra passou e a realidade chegou. Cristo já veio, já morreu, já foi sepultado, já ressuscitou. E hoje está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas em segundo lugar, como nós iremos viver? Crescendo no conhecimento de Cristo, sua palavra. Cresça, amadureça. O que os discípulos aprenderam? Eles cresceram. Lembrando, meditando e guardando tudo que Jesus fez e ensinou, para discernirmos bem as palavras de Jesus, para compreendermos a sua vontade, para não sermos lerdos para crer e cegos para ver, para não esquecermos dos seus feitos na história da nossa vida e do seu povo. E aí Jesus pergunta: não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes, nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos tomastes? Não sejamos assim, meus irmãos, lerdos. Não sejamos, assim, engateando na fé. Nós devemos crescer na fé. Devemos conhecer mais e mais a Cristo e a sua palavra. Não sejamos discípulos superficiais, ignorantes, mas seguidores profundos. Que possamos cavar mais fundo, estudar mais fundo. E quanto mais a gente cava, mais pepitas de ouro a gente tira, mais pedras preciosas, mais joias preciosas nós tiramos da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. As verdades mais preciosas, meus irmãos, são aquelas que nós precisamos cavar para encontrá-las. E que você possa estudar a palavra do Senhor e se deleitar nas verdades de Deus. E que o Senhor continue enchendo a nossa vida. E que nossos dias, nesse século 21, no ano 2024, nós possamos experimentar um grande avivamento da igreja. Eu lembro que quando o G12 apareceu na história da igreja, eu escrevi um artigo no jornal da cidade de Mantena. A obra de Deus, né? Aí eu escrevi assim: avivamento sem Bíblia é fogo de palha. Porque o G12 ensinava assim: 3 dias de encontro vale mais do que 1 ano de igreja. E aí eles ensinavam várias heresias nesse encontro. As pessoas perguntavam: o que é que você teve lá no encontro 3 dias? Não, é tremendo, você não pode, só se você for para ser numa maçonaria, né? Tinha que ir para ver, né? E aí eu mostrei: olha, avivamento sem Bíblia é fogo de palha. E que nós possamos experimentar nos nossos dias um grande e poderoso avivamento, mas segundo a palavra de Deus. Paulo diz o seguinte: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a sua justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, crescendo no conhecimento de Cristo e de sua palavra. Cristo, meus irmãos, é o ontem, é o hoje e será para todos sempre o mesmo. Ame a Cristo, viva seguindo a Cristo e ame a palavra de Cristo acima de tudo nesta vida, e que ela possa reger a nossa vida
todas as áreas da nossa vida, seja na família, seja no trabalho, seja na educação, seja na política, em todas as áreas que a palavra de Deus possa governar o nosso coração. E que Deus nos abençoe. Amém? Vamos falar com o Senhor, vamos orar a Deus. Pastor Rui vai estar cantando.